volume 2, trecho 55, a alma resignada está sempre em repouso. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens, e por mais que ele tenha pedido que derramasse em mim suas amargúrias, foi impossível e sem prestar-me atenção ao que dizia, disse-me: a resignação absorve tudo o que pode ser de dor ou de desgosto à natureza e o converte em doce. E sendo o meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação, então a resignação tem a virtude de enxertar na alma essas mesmas virtudes minhas. A alma resignada está sempre em repouso, não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. Jesus também apresenta para nós essa situação, né, dos homens, né, que estão, né, com a vida totalmente desordenada, né, vivendo como se vivesse de cabeça para baixo, né, totalmente distante de Deus, e nós sabemos, né, que ele se apresenta assim dentro de nós, assim zangado, né, quando nós vemos, né, muitas coisas que vêm diante dos nossos olhos, né, quando nós estamos nas redes sociais, quando nós estamos assistindo um filme, um jornal, uma novela, alguma coisa assim, e, mas nós não ficamos mais perturbados, né, como antes, né, em ver que, né, antes o pensamento era que o mundo não tinha mais jeito, que tudo estava perdido, né, que até pensamento assim de abandono de Deus mesmo, né, passava pela nossa mente, assim, porque tem muitas pessoas que acham que o mundo está desse jeito porque Deus não está mais se importando com as criaturas, porque as criaturas estão muito más, e Ele está deixando as criaturas por conta, digamos assim, né? Mas nós sabemos, né, que Ele está no controle de todas as coisas, e foi a divina vontade, né, o livro do céu que me fez compreender tudo isso, e, aceitar a vontade dele, e saber, né, o principal, essa que nos dá a segurança, né, que nos traz a paz e a tranquilidade, é saber que ele está no controle de todas as coisas, que ele nunca deixou de estar no controle, que tudo que está acontecendo é permissão dele, né, e que tudo tem uma finalidade, tudo tem um para quê. E quando a gente compreende isso, né, a gente aprende a verdadeira resignação, né, que não é apenas aceitar, né, e ficar sofrendo, né, aceitar com sofrimento, que é a resignação da vontade humana, mas a resignação da vontade divina é aceitar e amar essa situação, né, que se apresenta diante de nós, porque nós sabemos que é a vontade dele e amamos a vontade dele. Então, essa é a diferença entre a pessoa fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é se resignar com sofrimento, e viver a vontade dele é se resignar com amor. E, e E essa resignação absorve tudo, né, o que pode ser de dor ou de desgosto à natureza, Jesus está dizendo, e o converte em doce. Então é isso, né, esse absorver essa dor e esse desgosto e converter em doce é amar a vontade dele. E ele diz que o ser dele sendo que é pacífico, né, que é tranquilo, né, Jesus nunca teve uma atitude assim de perder a calma, né? Mesmo em meio
aos flagelos, né? Ele ainda olhava com amor para os algozes dele, ele ainda sorria mesmo em meio a todas aquelas chagas e aquele sangue escorrendo no rosto dele, ele estava totalmente tranquilo. Então, qualquer coisa que possa acontecer, né, aqui na Terra, não não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação, porque nós já sabemos, né, que ele está, né, permitindo que muitas coisas aconteçam aqui na Terra, né, de castigos para que a humanidade possa voltar os olhares para ele, né? Então é o amor dele. Então, quando nós nos resignamos, a resignação por amor, ela tem a virtude de enxertar nas almas essas mesmas virtudes, né? De paz e de tranquilidade, que são as virtudes dele. Então, como eu disse no trecho anterior, né, que estava no trecho de ontem, na explicação lá da inteligência artificial, que as virtudes, elas se tornam naturais, né, à medida em que nós vamos nos resignando com amor, porque elas passam a ser as virtudes de Jesus, né, em nós. E ele termina dizendo que a alma resignada está sempre em repouso, né? Ela está sempre em paz, né? Ela não se perturba com as coisas que acontecem, né? Com o mundo, de uma forma geral, e com alguma coisa que aconteça conosco, né? Como a Ruth falou ontem lá na partilha dela, na live, sobre o pai dela ela ter recebido a notícia de que o pai dela foi atropelado, né? Num primeiro momento, ela é humana, né? Ela não deixou de ser humana, então ela recebe aquela notícia com um choque, perturba-se no primeiro momento, né? Porque, né, é a notícia de um acidente com uma pessoa que ela ama, é o pai dela, né? Mas depois ela já foi se acalmando, porque ela já foi pensando, é a vontade de Deus que isso aconteça com o meu pai, né? Que isso aconteceu com ele, é a vontade de Deus. Então ela foi conversando com Jesus, Jesus foi mostrando para ela que já estava preparando ela, digamos assim, para aquilo, quando ele ficou mostrando, né, o pai dela, como ele está, assim, debilitado por causa da idade, né, distraído, e isso talvez tenha sido o motivo dele ter se atropelado, né, essa distração dele que é comum das pessoas idosas, né, os neurônios já não estão mais tão ativos, né, como quando a gente é jovem, a gente fica muito atento, muito esperto quando é jovem, mas quando fica mais idoso já fica mais debilitado em tudo. Então Jesus já estava preparando ela, então ela já compreendeu, né, que aquilo aconteceu, que era vontade divina e tinha um para quê, né, com relação ao irmão dela, né, que ele não está tratando bem o pai, né, meio rebelde. Então aquilo ali pode ser também um choque para ele perceber que qualquer momento o pai dele pode ir e ele vai ficar com culpa, né? Então tudo tem um para quê, e isso traz esse repouso para a alma, né? Traz essa paz, porque está no controle de Deus, né? E haja o que houver, tudo tem uma finalidade que é o amor dele por nós, né? Tudo que acontece na face da terra, tudo é o amor dele. E a gente ficando em paz, nós fazemos com que ele repouse, né, em nós, porque ele precisa desses lugares para ele repousar, porque ele não encontra aqui na terra outro lugar a não ser na alma de quem vive na divina vontade, porque as pessoas estão perturbadas por tantas coisas, com preocupações, né, com medos, com tantas paixões, com tantos vícios, com tantas, né,
tantas coisas assim que são aqueles entulhos que eu falei, né, na meditação anterior, que são os entulhos que vão se acumulando na vida da pessoa e que não permitem que Deus entre ali e faça morada. Ele precisa de uma alma totalmente vazia, totalmente resignada, né, amando a vontade dele e ficando em paz diante de qualquer situação para que ele possa vir repousar tranquilamente na nossa alma. Amém, Fiat. As perguntas. Luísa ouve Jesus, porém obedece o que ele lhe fala. Porém, não sente ser real essa graça que ela vê Jesus lhe conferir. Você acha que ela consegue na mente dela sentir ser esse nada que Jesus fala? Nesse capítulo aqui parece dar a entender que não, porque ela fala assim, né? Ela fala: esta manhã meu amado Jesus não vinha, e depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta a minha confusão e minha aniquilação que não sabia lhe dizer nada. E Jesus me disse. Aí Jesus falou para ela estava se sentindo aniquilada, né, olhando para o nada dela, esperando, esperando, e ela não sabia dizer nada para Jesus. Quando ele veio, ela esperou, esperou, esperou. Quando ele veio, ela não tinha nada para falar para ele. Aí ele falou: quanto mais te aniquiles e conhece o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. Então ele explicou para ela, né? Então ele falou com ela: quanto mais te aniquile e conhece teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. Quanto mais você entender que você é um nada, você vai me absorvendo. Você tem que entender, você é um nada que vai me absorver. Você tem que ser uma página em branco onde eu vou copiar a minha imagem, onde eu vou pintar a minha imagem. Né? Então, eu fico no nada só para. Eu vejo o meu nada, conheço que eu sou nada para entender isso. Que eu vou ser uma morada divina, que eu vou absorver em minha vida divina. Aí ela responde: Senhor, sou tão má e feia que me horroriza a mim mesma. O que será diante de ti? Então dá a entender assim, ela ainda ficou olhando para ela ainda ficou olhando para ela mesma, né? Ela ainda ficou olhando para ela mesma. E ele falou para ela: seja um nada e copie a minha beleza, seja um nada para me copiar em você, para me copiar, para ser para mim. Aí ele fala: se tu és feia, sou eu quem pode te tornar bela, que é o que ele está falando, continuando falando. Eu que vou, você é um nada onde eu vou me refletir. Então ela fica ainda olhando para ela mesma, né? Jesus não derramou como Luísa queria suas amarguras nela. E ele então lhe fala sobre a resignação de aceitar isso. E explica o bem dessa virtude. O que Jesus explicou, né, sobre isso? Ela não queria aceitar que ele derramasse as amarguras. Ele fala da alma resignada. Então, isso que ele falou é o que, meu Deus, é uma base assim para a gente viver o dia a dia. O que ele explicou, a alma resignada está sempre em paz. Está sempre em paz, ela é imperturbável. Que tudo que pode acontecer no céu e na terra, Deus não se perturba e a gente fica do mesmo jeito. É incrível o que Jesus falou. É incrível e a gente tem que viver isso assim, real, isso ser muito real. Amar a vontade dele, viver com a vontade dele ser uma realidade, não só um modo de falar. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, capítulo 2, volume 2, capítulo 54 e 55. Sobre nada de nós mesmos. Esta manhã, meu amável Jesus não vinha, e depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta minha confusão e minha aniquilação, que não sabia lhe dizer nada, e Jesus me disse:
Quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. E eu lhe disse: Senhor, sou tão má e feia que me horroriza a mim mesma. O que será diante de ti? E Jesus, se tu és feia, sou eu quem te pode tornar bela. E no mesmo momento de dizer isto, enviou uma luz dele para a minha alma. E parecia que ele comunicava sua beleza. E depois, abraçando-me, começou a dizer: Como és bela, mas bela da minha beleza. Por isso sou atraído a amar-te. Quem pode dizer como fiquei confusa? Mas tudo seja para a sua glória. Então é para a gente entender, né, que essa luz de Deus, esse conhecimento, essa luz vem para nos mostrar: eu não sou nada sem Deus. Mas esse aniquilamento, né, que acontece na nossa alma, que é o conhecimento de nós mesmos, do nosso nada, de entender que é Deus que é tudo, que Ele que é o Criador de tudo, é dele que vem tudo, que a gente sem Ele é que eu não tenho nada para Ele, nada. Mas não é para a gente ficar olhando para nós mesmos e continuar nesse ambiente, né? Tipo assim, e ficar se e não entender que com ele, que é para eu viver com a beleza dele, me encher dele, né? E ficar falando sempre, eu sou má, feia, pecadora, a minha vida é a oficina onde o diabo trabalha. Como eu ouvi, meu Deus, eu fiquei assim impressionada. A Aline falou, né, que ouviu o Padre Paulo falando que o Padre Paulo falou que sonhou que ele estava carregando o demônio como se fosse um cavalo, né? Carregando o demônio. Aí eu vi tá tendo aquele filme, a Brasil Paralelo tá fazendo um filme, fez um filme, produziu um filme, eles estão fazendo muito propaganda desse filme que chama Oficina do Diabo, que mostra como que o diabo trabalha e não sei o quê. Aí o Padre Paulo falou que a nossa vida se torna uma oficina onde o diabo trabalha dia a dia, que a nossa vida é a oficina do diabo. Meu Deus, claro que se a gente vive no pecado, se a gente vive no pecado, é isso mesmo, mas assim, quando a gente tem essa luz, quando a gente vive no nosso nada, entende, tem esse conhecimento, não é para continuar falando isso, como se isso fosse, como se isso que fosse a vontade de Deus e é para a gente viver nessa, proclamando isso, sabe? Como se fosse assim, a vontade de Deus para todo mundo é que a gente proclame isso. Que a gente proclame sempre isso, que fique nisso, que todo mundo, que ninguém fale que a minha vida é um lugar onde Deus trabalha, que não é pra gente falar isso, que isso é não ser humilde, porque dá uma impressão que é isso, sabe, que o certo, que o correto é a gente ficar sempre desse jeito, sempre assim, que não pode, que não é correto, que não é a verdade. Eu não posso falar que é Deus que trabalha na minha vida, que eu tô cheia de Deus, que eu só amo a Deus, eu não quero ofender a Deus em nenhum instante, que a minha vida é a minha vida e o meu dia a dia é onde Deus trabalha, que tudo que eu faço é Deus fazendo em mim, que como se fosse assim, que não tem como proclamar isso, que isso é muito difícil de ser alcançado, sabe? Então fica aí é bonito e falar isso. E todo mundo tá lá focado nisso. A nossa vida se torna a oficina onde o diabo trabalha. Aí, gente, eu fico, né, já pensou? Eu vou agora trabalhar. Meu Deus, que vida é essa? Eu vou trabalhar agora
E aí eu vou ficar pensando, vou ficar o tempo todo me vigiando e pensando, e no final do dia eu vou ficar pensando, tudo que eu fiz hoje foi o diabo trabalhando. Eu vou ficar olhando só pro demônio e para mim mesma. Vou ficar olhando para mim, para minhas misérias, pra minha fraqueza, pro meu nada e vou ficar com isso e vou falar disso. E vou ficar o tempo todo combatendo isso e nunca vou falar que, nossa, meu Deus do céu, que horror. Minha vida é a oficina do diabo. É onde ele trabalha, é onde o campo que ele trabalha no dia a dia. Não, Deus, eu sei que eu não sou nada, que Deus é que é tudo. Eu fico só olhando para ele, para a vontade dele. E eu me encho da beleza dele, da santidade dele, do amor dele, da vontade dele. Eu me aniquilo, eu não quero nada, eu só quero o que ele quer. A vontade dele é a minha. Eu tomo posse disso, dessa verdade, e vivo isso plenamente. Tomo posse da vontade dele, entrego a minha vontade para ele. E a minha vida é a oficina onde Deus trabalha, é Deus que age através das minhas mãos, é Deus que fala através da minha boca, é Deus que caminha através dos meus passos. Foi para isso que eu fui criada e eu vivo plenamente essa verdade. É, não, quem fala que é impossível é como estava explicando no retiro, né, no vídeo 1 do retiro. Quem fala que é impossível viver isso é porque não quer abrir mão, porque sabe o que Deus vai pedir. Sabe o que vai ter que renunciar e não quer renunciar. A pessoa sabe. A pessoa sabe o que está errado, o que está fazendo errado, o que está fazendo que ofende a Deus. Sabe o que é o vício, sabe o que é o pecado e gosta disso e não quer abrir mão. E sabe que para viver a santidade, para viver só para Deus, com a vontade de Deus, vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar e não quer renunciar. Não tem esse ato de vontade firme e decidida de renunciar. Mas se você quer, foi para isso que eu fui criada, foi para isso que cada um de nós fomos criados, para viver para Deus, para ser uma habitação para Deus. E, e você vive assim, proclamando isso, e se enche de Deus, da santidade dele, do amor dele, da força dele, da vontade dele. Então, não fica nessa, olhando para si mesma e vivendo nesse ambiente, né, humano, diabólico, até diabólico. Aí no volume 255, a alma resignada está sempre em repouso. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens. E por mais que ele tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras, foi impossível. E sem prestar-me atenção ao que ele dizia, disse-me: a resignação absorve tudo que pode ser de dor ou de desgosto à natureza e o converte em doce. E sendo o meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação, então a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas mesmas virtudes minhas. A alma resignada está sempre em repouso. Não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. Então, nesse trecho, a Luísa não queria se resignar a aceitar os castigos, né? Ela estava insistindo, insistindo, e por mais que ela pedisse, insistisse, Jesus não derramava nela as amarguras dele para livrar as criaturas dos castigos, né? Ela se coloca ante a justiça de Deus para livrar as pessoas dos castigos, para aplacar a justiça. E aí Jesus não queria derramar nela essas amarguras, ele estava zangado com os homens e ia castigar. E ela não queria, ela estava contra essa vontade, resistente. Por mais que ela pedisse, ele não derramava. Aí ele foi falar para ela resignar-se, aceitar a vontade dele. E isso tem que ser para
tudo, né? A gente tem que viver plenamente isso aqui, assim, na realidade, não ser só uma... Ah, a gente entendeu, Jesus tem que resignar, ficar tranquilo, mas aí na hora que vem as coisas a gente fica perturbado. Isso aqui é uma realidade que acontece no dia a dia, o tempo todo. É o tempo todo a gente estar tranquilo, em paz. Que você vai, quando você vive resignado, vivendo com a vontade de Deus, amando a vontade de Deus, você entende o seguinte: tudo que acontece é a vontade de Deus. Tudo, 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 tudo. Nada, nada está fora desse cerquinho. Tudo que acontece, tudo, tudo. Se é a vontade de Deus, é também a minha vontade. Tudo que acontece é a vontade de Deus e a minha vontade é a de Deus. Então eu aceito e amo, e entendo o propósito de tudo que ele faz, de tudo que ele permite, tudo que ele quer. E ele é o amor, e ele é tudo que ele faz tem um propósito de bem, tem um propósito de salvação, tem um propósito de santificação das almas. A justiça dele é amor. A correção, é amor, é pro ser humano voltar pro seu posto, né? Então você aceita. Tudo, tá tudo fica gravado na nossa alma. Tudo que a gente entende sobre a justiça, sobre a cruz, tudo que Deus vai falando, vai ficando ali gravado na nossa alma. E quando a gente vê isso acontecer, você fica em paz, porque você sabe que é Deus, é a vontade de Deus, e a vontade dele é a sua. E você fica abandonado, se abandona nessa vida com ele, né? Você vive da providência dele, abandonado nele, então nada te perturba. Nada te perturba, nada, nada te perturba. Mas se você fica revoltado, não quer o que Deus quer, você não está em paz. Tá tudo amargo, tudo. Né? Aí ele fala: a resignação absorve tudo que pode ser de dor ou de desgosto à natureza e o converte em doce. E sendo meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que possa acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação, então a alma vai viver assim, como Deus é. Vai absorver em si os atributos de Deus, que não se perturba por nada que aconteça, nem no céu, nem na terra. Deus é imperturbável e a alma se torna imperturbável. Copia em si as virtudes dele. A gente tem que ver isso acontecendo na nossa vida, na prática. E vai acontecer muita coisa no seu dia a dia que se você não viver desse jeito, vai acabar te perturbando. Coisas às vezes besteira. Às vezes coisas assim, você faz tempestade num copo d'água, né? Por causa de nada a gente se perturba. Por causa de nada o ser humano se perturba. Por causa de nada o ser humano vira um... Meu Deus, não dorme. Por causa de nada as pessoas não dormem. Por causa de nada. Por causa de uma pessoa que não falou bom dia pra você, você não dorme. Você fica com raiva daquela pessoa o resto da vida. E não pode ver ela na sua frente que você já fica com raiva perturbada e fica remoendo isso. Nossa Senhora, meu Deus. Então a alma resignada que vive, né, mergulhada em Deus, aceitando sempre a vontade de Deus e amando a vontade de Deus, porque quanto mais você conhece, você entende, você vai amando e não quer saber de outra vida, não quer viver de outro jeito. Então não, nada que acontece nem no céu nem na terra vai te perturbar. Então a resignação tem a virtude de enxertar na alma estas minhas mesmas virtudes. A alma resignada está sempre em repouso. Não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. A alma resignada está sempre em repouso. Tudo que acontece eu aceito. É a vontade de Deus, eu aceito. E tem horas que vai ser complicado, porque vai ser uma... Ontem eu fui embora com um colega meu, estava sem carro.
Aí eu fiquei resignada, né? Eu tava cansada, eu tava muito cansada. Tava muito cansada, meu pé tava ferido assim atrás. Porque eu passei o dia inteiro no evento, andando pra lá e pra cá, no evento da empresa. E aí o sapato começou a machucar meu pé assim e tava sangrando. Aí meu marido tinha me deixado aqui e não tinha como ele voltar pra me buscar na hora que era pra eu sair. Aí a gente combinou, eu falei assim, ah não, fica, ele tinha um compromisso lá longe, ele tava longe, não tinha como ele me buscar muito tarde. Eu falei, não, eu quero ir embora um pouco mais cedo hoje, eu tô muito cansada, eu não quero ir, não tem como eu ficar te esperando, tá, você vai chegar muito tarde aqui. Aí eu falei pra ele assim, eu vou de metrô. Falei, eu vou de metrô, pode ficar tranquilo que eu dou um jeito e vou de metrô. E aí na hora que eu vi que eu ia ter que ir de carona pro metrô, que meu pé tava doendo muito, sangrando, né? E o colega meu que passou, que eu pensei de pegar carona com ele, ele foi embora muito cedo. Aí eu falei, ah, deixa pra lá, depois eu vou mais tarde. E os outros que ficaram iam sair muito tarde. Eu falei, ixi, então agora eu não sei, senhor, o que que eu faço, né? Mas assim, a gente fica tranquila até nessas coisas. Tô falando que a gente se perturba por causa de pouca coisa. Eu poderia me perturbar por causa disso, gente. Por causa de besteira, de não saber como ir embora, meu pé doendo, sangrando. Nossa. Por causa disso a gente se estressa. Mas eu falei, não, eu tô tranquila, aceito tudo. Eu vivo resignada a tudo. O pé que tá doendo, o cansaço, tudo. Ai, Senhor, eu não sei o que que eu faço. Como que eu faço pra ir embora agora? Porque se eu for esperar a minha colega, ela vai demorar muito. Aí, não sei. Aí eu levantei assim pra ver quem tava lá e Jesus me mostrou o menino que morava perto da minha casa. Assim, não é tão perto, mas dava pra eu ir pra casa dele, pegar um Uber de lá. Aí eu cheguei pra falar com ele. Você pode me dar uma carona? Porque eu tô sem carro, não sei o que. Ele, sim, eu te dou carona. Mas ele tava, gente, quando eu olhei para ele, falei, meu Deus, ele não tá bem. Ele deve estar, ele tá acontecendo alguma coisa que ele tá muito triste. Nossa, veio assim nele, eu vi muita tristeza nele, muito mesmo, um mar de tristeza. Aí eu já pensei, a mãe dele, que deve ter piorado, que a mãe dele tava com. Ela teve câncer há uns 3 anos, ficou curada, parecia que estava curada, mas parece que está voltando. Mas não sabem ainda, não tem o diagnóstico ainda do que ela tem. Os exames dela tá alterado, mas ainda não sabe o que é. E ele estava muito triste. Aí eu fui com ele, eu falei, você vai para casa mesmo? Ele, vou, eu te dou carona e tudo. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá as coisas e tudo? Aí eu falei, sua mãe tá bem? Ele, não, ela tá internada. Eu vi que você não tá muito bem. E ele tá extremamente perturbado por causa da mãe dele. Ele tá assim, perdido. Perdido, nossa, ele tá muito perturbado, muito triste, assim, abatido demais. Ele quer tirar licença de remuneração por causa disso, mas ele nem sabe ainda o que é. Se a mãe dele realmente tá com. Se é realmente o câncer que voltou. O resultado da biópsia não saiu, mas está todo mundo assim em pânico por causa disso, e ela também, tudo. Então, às vezes é complicado, né? Nessa hora também a alma. Se acontece com a gente essa situação, vai ser do mesmo jeito. Resignado, esperar em Deus, confiar em Deus. Se realmente for, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu aceito, é o melhor para minha mãe, é, é, é tem propósitos de salvação, de santificação para ela. Tem um monte de coisa, é a cruz, a gente vai e aceita, né? Você vai no pensamento de Deus, vai para Deus no pensamento dele, nos propósitos dele, em tudo que ele fala e fica em paz. Parece impossível, né? Quando a gente fala assim, nossa, é impossível ficar em paz com a notícia dessa? Não é. Não é por causa dos muros de luz que Deus coloca na nossa alma, que ele falou, né? Ontem na live, dos muros, para a gente não sair da vontade dele, dos muros de luz, dos 3 muros, a criação, a redenção e a santificação. A criação
o muro da criação. Você olha para a criação, vê Deus te cercando o tempo todo. Ele está em tudo, então você não tem como sair da vontade dele. E aí também você pensa, toda a criação é um ato da vontade de Deus, ela é um véu que esconde a vontade de Deus, a criação toda está na vontade de Deus, eu também faço parte da criação, como que eu vou sair? É um muro que me cerca, assim, não tem para onde ir, porque toda a criação, o cachorro está na vontade divina, eu não vou estar, então você fica assim, não quero sair da vontade divina. E isso que está acontecendo é a vontade divina, então eu fico aqui firme, fixa no meu posto, eu não vou sair, me perturbar por causa dessa notícia, que ainda nem se confirmou. Eu ainda falei para ele, fica calmo, você não sabe o que está acontecendo. Espera em Deus, confia em Deus, ainda não tem o resultado, não fica assim. Não fica desse jeito, se preocupando tanto sem saber o que é. Ainda não é o resultado. E aí tem os muros dos conhecimentos, que é toda essa revelação sobre a cruz, sobre a vontade de Deus, de não olhar para si mesmo, de não sair da vontade de Deus, do que é a vontade humana e do que é a vontade de Deus. Tudo que a gente entende sobre a vontade de Deus é é um muro de luz assim, e o que vem de luz vem assim, toda a luz que vem já do que está revelado no livro do céu sobre a vontade divina, sobre o propósito da criação, sobre a cruz, sobre a luz que tem na cruz, o bem, o amor de Deus ali na cruz, os propósitos de Deus no sofrimento para as almas. E ainda vem o muro de luz de Deus explicar para você na situação que acontece qual é o propósito dele permitir isso na vida daquela pessoa. Então você fica ali preso nesse muro e não sai. Não sai da vontade de não quer sair, aceita e se resigna e entende e quer também o que Deus quer. Você passa a querer o que Deus quer. Chega nesse nível, nossa, é impossível. Não é. Não é. Exatamente isso que acontece. E os muros da humanidade de Jesus, da redenção, tudo que Jesus fez, você fica ali nesse muro e não sai. Entende, isso é a vontade de Deus, ponto. E aceita. Ele estava tão perturbado em se saber como que eu vou fazer com as férias, com isso, com aquilo, como que eu vou fazer assim, assado, pensando um monte de coisa que não tinha por que pensar agora. Não tinha por que pensar agora porque nada aconteceu, nada está definido. Nada. E eu falei, fica calmo. Tudo que você precisar lá no trabalho, se tiver que se afastar, eu te ajudo. Eu já fui, ele não tá na minha equipe mais, eu fui gerente dele. Você sabe que a gente faz de tudo quando é esses casos de doença. Fique em paz, não precisa preocupar com isso nem um instante. Ele, nossa, eu já pensei nisso, eu fiquei horas e horas e noites pensando nisso. Como que eu vou fazer se eu precisar de dias para ficar com ela? Nem sabe se vai precisar. E ele falou, eu já pensei nisso muito, eu já fiz tantos cálculos e tudo. Eu, não preocupa com isso. Se você precisar de dias, a gente faz, a gente dá um jeito, você sabe que tem jeito. Quanto a isso, fique em paz, na mais profunda paz. Eu te ajudo, eu converso com as outras pessoas lá, eu te ajudo, fica em paz. Pega um atestado, você está muito perturbado, pega um atestado, fica uns dias em casa, emenda com suas férias, faz isso, mas fique em paz. Então, tem muito isso, né? A gente fica realmente. Se não aceitar o que está acontecendo, a gente fica muito. E você fica com medo do futuro. Uma coisa que você não consegue controlar, que não está no seu controle. E você não se abandona na vontade de Deus e fica extremamente perturbado sem dormir. Então é isso. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gola da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito às adorações,
os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, tude a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Santíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, estudo de hoje, né, do volume 2, agosto 7 de 1899, sobre nada de nós mesmos. Esta manhã, meu adorável, meu amável Jesus, não vinha e depois de tanto esperar e esperar, finalmente veio. Era tanta minha confusão e minha aniquilação que não sabia lhe dizer nada, e Jesus me disse: quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. Então, o que Jesus sempre nos fala, né? Do nada, né? Ser nada, né? Ela estava aniquilada, né? Sendo nada. Mas Jesus disse que é isso mesmo, né? Não ser nada para ser tudo com Deus, né? E ele enviou raios de luz, né? Formando, né? Essas virtudes divinas, né? Então, eu lhe disse: Senhor, sou tão má e feia que me horrorizo a mim mesma. A que será diante de ti, Jesus? Se tu és feia, sou eu quem te pode tornar bela. E no mesmo momento de dizer isso, enviou uma luz dele para a minha alma. E parecia que ele comunicava a sua beleza, e depois, abraçando-me, começou a dizer: como és bela, mas bela da minha beleza. Por isso, sou atraído a amar-te. Quem pode dizer como fiquei confusa, mas tudo seja para a sua glória. Então, verdade, né? Não, não é beleza física, né? Beleza da alma, né? Da alma conectada com Jesus, né? Essa beleza aí, né? Que transforma a nossa vida, né? Transforma nosso entendimento, né? Que é o conhecimento, né? Que quando Jesus, ontem na live, falando das três muros, né? É isso mesmo, né? A luz, né? Vem pelo conhecimento. E na medida que há essa aniquilação, né? Esse nada nosso, é que Jesus vem com tudo, né? Que nos forma, que nos dá o entendimento, né? De tudo que está acontecendo, né? E ele deixa bem claro, né? Jesus deixou bem claro ontem na live, né? A importância de dessa conexão. Ele nos espera, ele não é evasivo, né? Ele espera a nossa decisão, né? De fazer tudo com ele, procurar ele, tá ter essa intimidade, né? Porque Jesus é simples, tá aqui do nosso lado, né? Tá conosco em tudo, né? A divina vontade, a vontade dele, ela prevalece, mas ela não é intrometida, ela não, não vem à força, né? Ela vem com a nossa entrega, né? Com a nossa disposição de querer, né?
de querer servir a Deus, de querer estar com Ele, né? Em todas as decisões, em tudo na nossa vida, né? O que Ele está mostrando, né? Está falando, né? Está sempre argumentando e mostrando para nós, né? A importância dessa entrega, né? Dessa decisão com Ele, tudo na vontade dele, né? O outro texto, né? Volume 2, agosto 8 de 1899. A alma resignada está sempre em repouso. A alma resignada está sempre em repouso. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens. Continua a fazer-se parecer apenas e quase zangado com os homens, e por isso que me tenha pedido que derramasse em mim suas amarguras foi impossível, e sem prestar-me atenção ao que lhe dizia, disse-me: a resignação absorve tudo o que pode ser de dor ou de desgosto. A natureza, desgosto à natureza e a converte em doce. E sendo meu ser pacífico, tranquilo, de modo que qualquer coisa que passa a acontecer no céu e na terra não pode receber nem sequer o menor alento de perturbação. Então, a resignação tem a virtude de enxergar na alma essas mesmas virtudes minhas. A alma resignada está sempre em repouso, não só ela, mas faz-me repousar tranquilamente também a mim nela. Então é importante dar alma resignada, né? Porque se está resignar é aceitar, né? Querer, né? Estar ali, não vivendo por decisão nossa, né? Do meu eu, né? Decisão da vontade de Deus, né? Então, ficar resignada na vontade de Deus, ficar ali, né? Focada no que a vontade de Deus quer, né? Em cada acontecimento, né? É o que precisamos, né? Que queremos, e o Filho da Divina Vontade tem que firmar nisso, né? De estar ali e em repouso, né? Que ele fala, a alma resignada está sempre em repouso, né? Está tranquila, está ali ouvindo, né? Cedida, né? Tomada, né? Por Jesus, né? Pela vontade dele, né? Não tem perturbação, né? Quantas vezes, né? Na minha vida mesmo, né? Aqui, quantas vezes a perturbação eu vejo do meu esposo ali, né? Sofrendo e falando e agoniado, né? E sendo que a gente entrega, ele está ali, né? Conversando com Jesus, que é o que eu vou fazer agora mesmo e vou sempre fazer, é conversar. Conversar, Jesus, questionar, para que Jesus me dê a luz, né? O entendimento de entender tudo que ele quer me falar, né? Que ele quer nos falar. Nos acontecimentos, porque cada caso é um caso, cada pessoa Jesus, ele está em cada, em, ele está aqui conosco, né? Mas cada pessoa, cada criatura tem um ambiente, um local, um, um, umas, Jesus vai olhar o individual de cada um. Ele, assim, claro que ele é onisciente, onipotente, né? E ele está em cada situação, em cada acontecimento, né? De cada criatura. Então, ele vai agir, vai nos ajudar, vai nos mostrar.
né? A cada um de nós, né? Depende dessa busca, dessa entrega, dessa resignação de ficar nesse repouso, né? Tranquila, né? Luísa ouve Jesus, porém obedece o que ele lhe fala, porém não sente ser real essa graça que ela vê Jesus lhe conferir. Você acha que ela consegue, na mente dela, sentir ser este nada que Jesus fala? Ela tem, né? Ela mostra essa humanidade, né? Eu creio que Jesus usa de Luísa para mostrar, né? As nossas os problemas do dia a dia que vai acontecer, né? Porque o livro do céu, Jesus, ele pensa em tudo ali, né? Ele usa Luísa para nos formar em tudo, né? Em cada acontecimento, em cada situação, né? A gente pode ver que depende da situação dela, a gente tem essa identificação com às vezes a dúvida dela, às vezes a que Jesus esclarece que logo com a chegada de Jesus, a gente pode ver, ela está agoniada, está ali, nervosa, porque Jesus não chega, mas Jesus chegou, acabou, né? Passa tudo. Então, acho que ela sente, mas ela, ao mesmo tempo, ela se transforma depois que Jesus chega, né? Jesus aparece que transforma tudo, né? Jesus não derramou como Luísa queria suas amarguras nele. E ele então lhe fala sobre a resignação de aceitar isso e explica o bem dessa virtude. O que você achou do que Jesus explicou, né? Ele não derramou e pediu para ela ficar em repouso, ficar em aceitar, né? Não é aceitar, porque Jesus estava nela, né? Jesus está em nós. Então, é, é, é fazer mesmo essa fusão de saber que ele que está comandando, ele que sabe tudo, né? Então, entregar, ficar como ele fala, como é que ele falou assim, no repouso, né? Repouso da fusão com ele. E ele teu de resolver tudo, né? Ele que fala, apenas nós somos, nós sermos assim, braços, pernas dele, né? Boca, tudo, né? E aí ele quer também, né? Obrantes e falantes, né? Se eu entender, se eu viver, que eu dê, né? Minha partilha, que eu fale, né? Que transmita o que Jesus está falando, que é o próprio Jesus, né? É igual a Aline, o próprio Jesus está falando para nós, né? E ele agora está falando além, né? Além do livro do céu, né? Cada conhecimento, né, vai vindo, né, a gole, né, como ele falou, dá os goles. Então ele já está saindo do livro do céu para falar direto com a Aline, né? Então, isso tudo ele quer para nós, né? Ele quer para a Luísa, quis para a Luísa e quer para nós, né? Importante de estar ali, né? À disposição dele, entender, querer entender, né? De aceitar, né? Resignar e repousar nele, né? Não é resignar de não fazer a vontade, é de resignar de saber que não tem vontade nossa, né? Tem a vontade dele, né? É, viver a vontade dele, né? A nossa é o nada, nada. Amém.